Olá, tudo bem? A gente vai continuar falando um pouquinho sobre os filósofos chineses e essa extrema busca pela felicidade que a gente tanto fala. E hoje eu vou falar sobre Mencius e Mozi. Segundo Mencius, a gente tem um potencial bom em tudo que a gente faz. E ele usa muito a questão das metáforas para falar sobre a natureza humana. E ele compara isso a brotos. Então você imagina que todo mundo tem uma inclinação a ser bom. Então imagina que você está caminhando num campo e você vê um bebê à beira de um poço. Cada um de nós faria exatamente a mesma coisa. Jogaríamos tudo no chão e correríamos imediatamente para salvar esse bebê. Imediatamente. A gente não pensaria em nada. Simplesmente a gente iria e faria o certo. A gente não se perguntaria se seria recompensado, se você fizer aquilo ou não. Simplesmente você faz de tudo para salvar aquele bebê. Então observe esse fato. Se cada um de nós fizéssemos isso, se cada um de nós com zero deliberação, cálculo zero, certamente nenhuma crença se é um mundo estável ou não, viria imediatamente e pularia para salvar essa criança. Significa que Mencius, por definição, diria que todos nós temos uma inclinação à bondade. Nem sempre somos pessoas boas. Por quê? Por exemplo, se você pensasse que a maioria das coisas que a gente faz diariamente, você não é tão heróico quanto salvar essa criança apenas porque ela não está em perigo. É porque nós vemos necessariamente que as pessoas sendo boa o tempo todo não servem. Mencius, então, diz que a natureza boa, ela é um potencial, é uma inclinação. No nascimento, nós temos, então, esse broto que daria a vida por outra pessoa. Então, é um pedacinho desse broto que está dentro de nós. E assim como brotos, eles precisam ser regados, colocados num solo bom, cultivados, mantendo perto da luz, trabalhados. Observe como eles não estão recebendo sol suficiente e mude ele de lugar. Se eles estão recebendo muito sol, muita água, pouca água, você muda um pouco o solo. Você trabalha com ele, você nutre, você cultiva. Se você fizer isso, eles crescerão naturalmente e se tornarão plantas extraordinárias. E se você não fizer isso, eles morrerão. E pense em nossa natureza exatamente da mesma forma. É potencialmente boa. Se você trabalha constantemente nisso, você nutre, você cultiva, você faz com que isso cresce, isso só se expande organicamente. E o que é o organicamente? É uma coisa que vai crescendo sem você perceber. Se você parar de fazer isso, ele murcha e morre. E Mencius acha que realmente pode morrer, somos capazes de nos tornarmos desumanos, ainda que vivos. Mas como esses brotos de bondade se vão, você se torna assim essa pessoa que não é tão boa assim. A implicação de Mencius é clara. Todos nós temos brotos, mas eles saem em certos momentos, como quando a criança está na beira do poço. Na maior parte das nossas vidas, eles não parecem. E quando isso acontece, a gente está falhando como ser humano, porque a gente não está nutrindo os brotos como deveria. Para Mencius, seguindo diretamente o que Confúcio diria, este deve ser o objetivo da nossa vida. Pense em uma vida cultivando esses brotos, nutrindo esses brotos, cultivando-os. É preciso trabalhar constantemente, jardinar, e o trabalho não é fácil, mas também é orgânico quando você cultiva isso. Em outras palavras, não é o que acontece diretamente quando Mozi, que é um outro filósofo, que ele era totalmente contra Confúcio, diz que
O que eu fizer, eu ganho X. Como recompensa. Eu faço bem para o outro esperando ser recompensado. E se eu não faço isso, eu sou punido. Que aí sim traz a instabilidade ao mundo. Porque seria uma lei de retorno. Quando eu sou bom, eu recebo bondade. Quando eu não sou bom, eu não recebo bondade. Mencius resume que para sentir esse broto diferente de Mencius, você precisa estar conectado com você mesma. Quais são as situações que são tão difíceis de treinar que você precisa despertar? À medida que você se torna cada vez melhor, cada vez uma pessoa que pratica mais essa bondade, é como se você fosse um fazendeiro com muitos brotos. Você cria condições para que tudo ao seu redor comece a florescer. Você trabalha nisso e você permite que cresça e que você se alimente somente disso. Você está criando as condições que ela pode crescer, que essa bondade pode crescer. Para o moísta, que vem de Mozi, ele diz que você mata todas as diretrizes externas projetando para fazer somente o que as pessoas querem que você faça. Então você imagina que para Mozi você pegaria esse broto e você tentaria forçar ele a crescer. Você não dá a oportunidade, você não cultiva. Você tende a puxar esse broto para ver se ele já está pronto ou não e colocar ele de volta. Quantas vezes eu trato pacientes com ansiedade e que eu brinco, né, que ele planta uma sementinha no algodão, aquele experimento que quem tem a minha idade lembra que a gente fazia na escola, plantava então um pezinho de feijão aonde a gente colocava no algodão e ele começava a brotar. A pessoa ansiosa, ela planta aquele brotinho de feijão e ela vai lá todo dia, ela tira o brotinho, ela olha para ver se já está brotando ou não e ela guarda. Ela não tem paciência para esperar esse broto prosperar. Então é uma coisa que muito me remete ao 8º hábito de Stephen Covey. Porque uma vez que você conseguiu fazer o seu cultivo, a sua ordem, digamos que para você ser uma pessoa extremamente bondosa para com você e para com os outros. A bondade nem sempre é que são com as outras pessoas. Existem pessoas que são os próprios carrascos. E eu digo que para elas, ela não precisa de nenhum carrasco maior. Ela já é para ela mesma. Ela se cobra, ela não se cuida, ela se julga. E isso, muitas vezes, faz com que ela não seja amada por ela mesma, não sinta uma autoestima por ela mesma. Isso causa as depressões. E o Stephen Covey, nesse 8º hábito, ele diz o seguinte: quando você consegue cultivar e fazer os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, você tem o dever de multiplicar isso, espalhando isso para o maior número de pessoas e fazendo com que elas tenham a mesma luz que você conseguiu. E esse é um dos objetivos quando eu gravo esses vídeos, que eu consiga despertar um brotinho de bondade em cada um de vocês e que vocês vejam isso como o início de um amor próprio e depois que vocês consigam propagar isso ao seu redor, porque quando você muda, o mundo muda junto. Beijo, beijo.